não querem vir a mim para ter vida. Não quereis vir a mim para terdes vida. O diálogo continua, e lá no capítulo 6 de João ele vai dizer assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Quem traz é Deus. Então o versículo é claro quando ele afirma assim: ninguém pode vir a mim. Isso significa que nenhum de nós possui a vontade, a capacidade. A mãe poderia matar o filho, mas ela é incapaz de tal ato. Então, depois da queda, o homem ele possui a liberdade de escolher o que quer, mas falta a esse homem o desejo pela justiça. Ele é livre, mas é moralmente escravizado aos seus desejos pecaminosos e corruptos. O que a gente acabou de falar, que o pecado está entranhado em nós. O homem, ele não deseja, ele não tem. O homem pecador, sem conversão, sem ser uma nova criatura, ele não tem desejo pelas coisas justas, dignas e nobres do reino de Deus. Como nós cantamos hoje, ele está morto espiritualmente. Paulo diz isso em Efésios 1. Espiritualmente nós estamos, sem Cristo, nós estamos mortos em delitos e pecados. Essa é uma figura fortíssima. Morto não tem vontade. Pelo menos a gente espera que não tenha, né? Morto não tem vontade. Paulo diz que nós estamos espiritualmente mortos em nossos delitos e pecados. E que é o poder de Deus através de Cristo Jesus que vem e nos vivifica. O homem, na sua natureza pecaminosa, ele está condicionado a desejar aquilo que é mal. É o que Lutero vai popularizar, chamando de livre-arbítrio do urubu. Você pode escolher? Pode. Só que, diz Lutero, coloque coisas muito gostosas em cima de uma mesa e uma carniça. Para onde que o urubu vai? Vai sempre para a carniça, porque é a natureza dele fazer assim. É o que Lutero vai chamar de escravidão da vontade. A vontade dele está escrava à sua natureza de fazer aquilo ali. Por isso que ele escreveu um livro. Não sei se você sabe dessa história. Lutero disse: olha, todos os livros que eu escrevi, nenhum deles é digno de ser lido, só Nascido Escravo. O único livro que é digno de alguém ler, disse o próprio Lutero, dos livros que eu escrevi, é Nascido Escravo. Ele diz que a nossa vontade, ela é determinada pela nossa natureza. Jonathan Edwards, ele disse assim: ninguém tem livre-arbítrio, porque a vontade nada mais é do que uma expressão de preferências, e preferências são inteiramente pintadas pela personalidade e caráter. Gente, se Deus nos deixasse à vontade para escolhê-lo ou rejeitá-lo, nós sempre iríamos rejeitá-lo. Sabe o que isso significa? Que a minha, a sua e a nossa salvação é uma obra de Deus. É Deus
como diz Paulo, que começou a boa obra. E é Ele que vai aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo diz assim em Filipenses 2: é Deus que opera em vós o querer e o efetuar. Jesus vai dizer assim: não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós. Lá no capítulo 3 de João, Jesus vai dizer: os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras, fruto da sua natureza, eram obras más. Romanos 3, Paulo vai dizer assim: não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Então deixa eu falar uma coisa para você. Se Deus não viesse até o ser humano, se Deus não viesse até você, você jamais iria até Ele, eu jamais iria até Ele. Spurgeon, ele disse assim: eu não possuía uma tocha para acender o sol, foi o sol que me iluminou. Então, consegue entender como que é grave esse negócio de depravação total? E ao mesmo tempo você consegue entender como que é grandiosa e maravilhosa e estupenda a graça de Deus. É Deus que vem na nossa direção e nos redime e nos salva. Certa vez alguém contou uma história tentando ilustrar o ensinamento bíblico sobre salvação e depravação total. Mas eu acho que essa pessoa aqui, ela não terminou o curso não, ela parou na metade. Ela disse o seguinte, tentando explicar salvação e depravação total: a salvação é como a experiência de um homem que está se afogando. E Jesus então lança uma corda para esse homem, e o que esse homem precisa fazer é se segurar na corda. A parte de Deus é providenciar a corda, e a parte do homem é agarrar-se e segurar-se na corda. Só que o ensinamento bíblico sobre salvação e depravação total é exatamente o oposto dessa história. A salvação, ela não se compara a um homem que está se afogando, mas a um homem que já se afogou e que já está morto lá no fundo do lago. Qual é a parte de Cristo? Mergulhar, retirar o homem do fundo do rio, trazê-lo à margem e devolver-lhe a vida. Qual é a parte do homem? Simplesmente voltar a viver, que na verdade não é parte nenhuma. Ele não contribuiu em nada para o seu resgate. O mesmo acontece na nossa salvação. Todo o mérito da minha salvação, da sua salvação, da nossa, é de Cristo Jesus. Depravação total nos ensina isso. Quero pedir licença a você para ler um parágrafo um pouco grande de um texto em que Spurgeon está explicando isso que eu estou falando. E ele diz assim: de acordo com o esquema do livre-arbítrio, ou com o ensino do livre-arbítrio, o Senhor, Deus, tem boas intenções, mas Ele precisa aguardar como um servo a iniciativa da sua criatura para saber qual é a intenção dela. Deus quer o bem e o faria, mas não pode, por causa de um homem indisposto,
o qual não deseja que sejam realizadas as boas coisas de Deus. O que os senhores fazem, senão destronar o eterno e colocar em seu lugar a criatura caída, o homem? Pois, de acordo com essa teoria, o homem aprova, e o que ele aprova torna-se o seu destino. Tem de existir um destino em algum lugar. Ou é Deus, ou é o homem quem decide. Se for Deus quem decide, então Jeová se assenta soberano em seu trono de glória, e todas as hostes lhe obedecem, e o mundo está seguro. Caso contrário, os senhores colocam o homem em posição de dizer: eu quero ou eu não quero. Se eu quiser, entro no céu. Se eu quiser, desprezarei a graça de Deus. Embora Deus estipule seu propósito, me rirei desse propósito. Será o meu propósito que fará o dele realizar-se ou não. Senhores, se isto não é ateísmo, é idolatria. É colocar o homem onde Deus deveria estar. Eu me retraio com solene temor e horror dessa doutrina que faz a maior das obras de Deus, a salvação do homem, depender da vontade da criatura para que se realize ou não. Posso e hei de me gloriar unicamente nas Escrituras quando dizem: não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus em usar a sua misericórdia. Não depende da gente, irmãos. Depravação nos ensina que não depende de nós. E olha, glória a Deus, porque não depende da gente. Porque se dependesse de nós, nós estaríamos perdidos. Diante desse quadro, a gente faz a pergunta final: podem os pecadores, por natureza, mudar a si mesmos? Como nós cantamos hoje, será que é possível o morto se levantar? O preso se libertar? O escravo se remir ou o ignorante ensinar a si mesmo? Os pecadores, por natureza, eles podem mudar a si mesmos? Biblicamente, nós entendemos que não. E foi esta compreensão que levou o profeta Jeremias a afirmar: pode o etíope mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas manchas? Nesse caso, também vós poderíeis fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal? Então eu repito o que disse no início da mensagem: se nós não conhecermos a seriedade do diagnóstico, a gente não tem como apreciar a cura. A pessoa que ficou curada de uma doença gravíssima e seríssima, ela é grata a Deus, ela é grata à vida, ela é grata aos médicos, ela é grata às pessoas que o ajudaram. Ela tem uma gratidão enorme, uma gratidão que não cabe em si. Quando nós descobrimos quem nós somos, quando nós descobrimos o que é o pecado, quando nós descobrimos o que é que nós merecemos, quando nós descobrimos para onde nós estávamos trilhando, e quando nós descobrimos a graça maravilhosa de Deus vindo até nós e nos redimindo, isso é algo que enche a nossa vida de louvor, de adoração. É por tudo isso que a doutrina da depravação total é tão importante. Por quê? Porque ela engrandece o sacrifício de Cristo, porque ela valoriza o que foi realizado na cruz em nosso lugar.
porque ela nos mostra que a condição para nos qualificarmos é entendermos que nós não somos capazes de nos qualificar à graça de Deus. John Newton, autor de um dos hinos mais lindos da história. Eu até tentei trazer para a gente encerrar essa mensagem ouvindo. E o Divo, conhece? Na Acrópole, cantando Amazing Grace. Lindíssimo, lindíssimo. Mas não consegui. Por deficiência tecnológica aqui. John Newton, autor do hino Amazing Grace. Ele foi, antes de se converter, ele foi capitão de navios negreiros. Irmãos, eu tenho um livro lá em casa de um historiador muito conceituado na Europa. A especialidade dele em história é escravidão. O cara escreveu um livro sobre navios negreiros. Parece mentira as coisas que aquele camarada conta ali. O que seres humanos foram capazes de fazer a outros seres humanos dentro dessas embarcações. Parece mentira. O que pessoas durante 2 a 3 meses sofreram dentro desses navios negreiros parece mentira. Para você ter noção, os navios negreiros, eles tinham uma rede, todos eles tinham uma rede para o lado de fora, assim, para não permitir que os escravos que ali estavam tentassem se matar. Navios negreiros são considerados, é considerado o grau de sofrimento maior do que os campos de concentração de Hitler na Segunda Guerra Mundial. John Newton, ele foi o líder de vários navios negreiros. E para ser o capitão, para exercer a função de capitão num navio negreiro, dentre tantas outras coisas, ele não pode ter a menor consideração e piedade pelo próximo. Antes de ser capitão, John Newton, ele foi marujo de um navio negreiro. Nenhum capitão se transformava em capitão antes de ser marujo. Qual era a faculdade para ser capitão? Ser marujo. E o capitão que comandou durante esse período em que John Newton foi marujo, colocou o apelido nele de Jonas. Chamei o Jonas, era o John Newton. E esse apelido ele recebeu, sabe por quê? Porque a fonte de todos os problemas dentro do navio negreiro era ele. Lembra da história de Jonas? Qual era o problema da embarcação? Jonas lançou ele ao mar, acabou o problema. John Newton, dizia o capitão, era a fonte de todos os problemas dentro daquele navio. John Newton não era uma boa companhia. Não era alguém que você, mãe, gostaria de ter como genro. Em toda a sua depravação, em toda a sua iniquidade, Deus o resgatou. E quando foi redimido por Deus, ele escreveu o quê? A graça de Deus, que doce som, levou-me ao Salvador.
perdido era eu. A graça me achou. Tão grande pecador. Irmãos, a doutrina da depravação total, ela engrandece, exalta a cruz, o sacrifício de Jesus. Ela valoriza aquilo que Jesus Cristo fez por nós. Nós que éramos tão grandes pecadores, fomos achados pela graça de Deus. E encerro dizendo o seguinte: como a boa teologia reformada nos ensina, a salvação ela é um processo. Nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Ou seja, essa mensagem não é apenas para pecadores não convertidos. Essa mensagem é para mim e para você. Porque o que continua sustentando as nossas vidas é a graça de Deus. Como Cristiane orou depois do louvor, nem se nós quisermos, nós podemos ficar longe de Deus. Porque é Ele que vem com a graça irresistível e nos convence, e nos persuade, e nos muda, e nos guarda, e nos protege, e continuará fazendo até aquele dia em que Ele nos levará para sempre morarmos lá no céu. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus nos mostre os nossos pecados, para que ao percebermos os nossos pecados, venhamos a honrar, a adorar ao nosso Deus por tão grande salvação. Vamos ficar em pé e vamos encerrar esse momento, cantando e adorando a Deus por tão grande salvação.